Olá, agora eu vou falar a respeito de florais e odontologia, uma live no Instagram, hoje que é dia 19 de abril de 2020. Vamos lá? Vou entrar ao vivo aqui. Na nossa Semana de Integração Profissional na área da saúde. Hoje estamos aqui para conversar. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem legal. Nós estivemos durante toda a semana conversando sobre a mais integrada, mais completa da... Olá, estamos aqui com a doutora Juliana. Então a gente conversou Que a semana bom! toda com vários profissionais a Sim, respeito de como a gente ampliar a nossa forma de ver as terapêuticas, entender com o nosso colega o que ele tem que a gente pode estar trabalhando em parceria para estar melhorando os nossos tratamentos. E hoje exato. nós estamos aqui com uma grande amiga, uma excelente profissional, que é a doutora Obrigada. Juliana Ribeiro. Ela é farmacêutica e ela vai conversar com a gente hoje sobre terapia floral. Eu vou pedir para a doutora se apresentar e contar para a gente qual que é a sua experiência com o floral, mas primeiro me conta de você. Que maravilha, Rê! Além da Regeri ser uma hiperprofissional, é uma grande amiga, né? De longas caminhadas. Então, eu fico muito feliz com Hoje, esse convite da gente levar aquela nossa conversinha dos bastidores para todos que precisam ouvir, ampliar conhecimento, saber. Parabéns mesmo, viu, Rê, pelo incentivo e gratidão pelo convite, antes de mais nada. E que bom estar com obrigada. vocês aqui, pessoal, nessa noite maravilhosa, aqui no nosso dia 19 de abril, domingo, começando a semana bem intensa. Então, sou Juliana Ribeiro, farmacêutica de formação, e lido muito na parte da assistência farmacêutica dentro da saúde integral. E nesse processo de você estar olhando integralmente o ser vivo, o ser humano, o que acontece? Você acaba tendo ferramentas diversas e naturais para isso. Uma ferramenta natural que eu tenho muito, que tem ajudado muito meus pacientes na farmácia, são os florais. Então, por isso que o tema de hoje é terapia floral dentro da odontologia, né? Como que Doutora, esse universo todo pode estar integrando aí na área odontológica? Vamos lá. eu acho importante você contar para a gente, que é bem relevante, a sua experiência com florais. Conta pra gente, que eu sei, porque eu te conheço, que você teve uma busca muito intensa. Uhum. Eu sei que você rodou o mundo para trazer toda essa técnica, essa abordagem que eu sei que você utiliza hoje. Mas eu queria que você contasse para os nossos amigos como que foi a sua jornada para estar colocando essa terapia floral junto com uma das muitas ferramentas que você usa como farmacêutica. Ótimo. Na verdade, eu lido com as terapias florais já fazem 20 anos, desde 2000 que eu iniciei o processo. Nessa época, eu nem tinha farmácia Eficácia Brasil e nem morava em Ponta Grossa. Eu morava no interior de São Paulo, em Lins. Foi que eu recebi um folhetinho, tipo uma propaganda de florais de bar. E eu falei, o que será isso? Foi que eu resolvi comprar os kits, que são as matrizes, estoques dos florais concentrados, que nesses matrizes estoques você faz a diluição para o frasco de tratamento, qual o paciente recebe e leva para casa. Então eu fiz primeiramente num processo há 20 anos atrás, como experimentação. Fui uma autodidata, quis experimentar em mim, nos familiares, até depois implantar na farmácia que eu trabalhava lá, os florais de Bach. Bom, nesse decorrer, precisamos ter papel, diploma, certificado, até para ter um gabarito, um respaldo legal e profissional para os pacientes, não é verdade? Aí começou o meu percurso de formação em 2004. Depois de 4 anos, porque floral hoje qualquer um pode ser, é venda livre, mas em 2004 resolvi percorrer o caminho da floralterapia e até chegar no Bacentre, na Inglaterra, e foi que lá em 2011 eu recebi a titulação de Practitioner de Bach com a chancela do Bacentre na Inglaterra. Bem, para quem não conhece ou já ouviu falar, com certeza você que está me assistindo já deve ter ouvido falar de florais, né? Da onde que vem isso? Eu não sei nem se eu estou antecipando sua pergunta, Rê. Não,
Não sei nem se eu estou antecipando sua pergunta, é isso? Florais, ele é vibração, energia de pétalas de flores, certo? Flores essas não venenosas, óbvio, e que Dr. Bach, no início do século passado, praticamente aí 20 anos atrás, ele era médico, herbalista, patologista, imunologista, e ele verificou que ele poderia achar na natureza algo que fosse leve, sutil, gentil, que pudesse modificar os aspectos emocionais, comportamentais do ser vivo. Porque até então ele trabalhava no Hospital de Londres, o qual ele conheceu a homeopatia, porque a homeopatia é uma terapia antiga, uma ciência antiga de mais de 200 anos atrás. E foi que ele se deparando com Organon, que é o livro que retrata toda a história homeopática, ele começou a tratar os pacientes dentro da homeopatia. Mas a homeopatia não era uma coisa fácil de se obter, até farmacotecnicamente de você fazer um produto homeopático. Foi que o Dr. Bach fez o quê? Ele saiu, se demitiu de tudo que ele tinha para ir para o meio da mata. Isso eu estou falando em meados aí de 1928. É algo recente, há menos de 100 anos atrás. Exato. Onde foi que ele catalogou 38 tipos de plantas, o qual ele chamou de essências florais, que a vibração, o aspecto energético mais sutil da planta está na flor, porque a flor é ponto de atração para atrair esses insetos para polinização, ou seja, perpetuar a espécie, não é? Na flor há o néctar. Então, foi que ele sintonizou cada plantinha, verificou como essa planta ficava na natureza, como que essa planta nascia de uma forma silvestre, selvagem mesmo, não era cultivo. E falou, poxa, olha essa planta, ela está toda agarradinha uma nas outras. Eu quase não consigo enxergar a pétala dela. Será que ela não serve para o indivíduo que tem medo de se expor na vida? Ou que é tímido, que quer se esconder da vida dele? E o que ele fez? Pela manhã, ele pegava o orvalho que ficava na pétala dessa planta, o qual essa planta chama mimulus, e ele sentia tudo nele, as reações que essas gotículas cheias de energia daquelas pétalas poderiam prover. E aí ele preparava tudo isso da mesma forma para os voluntários. E assim ele foi catalogando essência por essência. Muito interessante, porque a planta conversa com a gente, né? A natureza está aí ao dispor. Aí os florais, então, hoje não tem princípio ativo da planta. O que ele tem é informação do que a planta quer passar para nós seres vivos. Porque eu posso tomar floral de Bach, você pode tomar florais de Bach, o animalzinho, o cachorrinho pode tomar florais, o passarinho, até outras plantas podem se beneficiar dessa frequência advinda da natureza. Ele foi o pai, então, da floralterapia no planeta Terra. Nos meus cursos de pós-graduação hoje, só para você ter uma noção, eu cataloguei mais de 132 sistemas florais no planeta Terra. Eu já ia perguntar isso para você, porque eu sei que existe, interrompendo você, mas já inserindo, né? Claro, não. A gente escuta falar muito de floral, mas são vários tipos, né, vários de sistemas. Floral, várias indicações, né? Eu ia perguntar mesmo qual que era a sua, qual que seriam os da sua preferência, quais que você utilizava, quais que você recomendava, entre muitos tipos, mas aí já coloca essa pergunta para a sequência. Não, maravilha. É tão interessante porque eu cataloguei 132 sistemas florais, sendo que no Brasil tem cerca de 60. Olha só como o brasileiro, a nossa flora é muito vasta e tem muitos sintonizadores, que são os pesquisadores, não é? Aí tem toda essa parte de você se identificar com a região onde você está para você saber qual que é melhor sistema usar. Por exemplo, estamos no Paraná. Florais de Bach é excelente? É ótimo. Quem quer começar a trabalhar, a atuar, experimentar florais, eu indico florais de Bach. Mas ele vem com a configuração vibracional energética da Inglaterra. Um país distante de nós, com culturas, climas, vibrações totalmente diferentes.
Então, claro que é interessante darmos preferência para florais brasileiros. E nesse meu caminhar hoje, eu me especializei em florais de Minas, que é um floral do sistema que está no Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Florais de Saint Germain, que pega ali toda a Serra da Mantiqueira, que é o estado de São Paulo, tem mais a ver com a gente. Gotas do Infinito, que é de Santa Catarina. Olha que interessante. Então, regiões mais próximas a nós é mais benéficos para nós estarmos utilizando. Eu indico bastante no aspecto mais denso, fora comportamento e emoção, os florais do sistema quântico, que é do Paraná. Olha só, é o nosso estado. Exato. Então, o floral do sistema quântico, ele tem uma energia mais densa que vai cristalizar no corpo físico. Por exemplo, eu tenho algum problema no rim, certo? Eu posso estar tratando lá o medo, que tem a ver com o sentimento, a emoção relacionado a rim. Perfeito, com diversas outras técnicas, o quais a doutora Regiane discorreu muito bem aqui, está discorrendo ainda nessa semana, e complementar com uma energia vibracional ressoante ao rim. Energia essa que é uma informação, é uma frequência extraída das plantas. Tem os florais quânticos, que são florais que eu trabalho demais. Então, assim, não existe sistema pior ou melhor. É que nem uma ferramenta, tá? Que hora você precisa de uma chave inglesa para tal parafuso, outra hora você precisa de uma furadeira, outra hora você precisa do martelo, e você vai trabalhando com as ferramentas conforme o quê? A necessidade do seu paciente. Então, todos os sistemas são benéficos, mas eu dou preferência para os que estão mais próximos da nossa condição geográfica, os brasileiros. Eu percebo que dentro dessa abordagem integrativa é mais simples quando você acha que é tudo igual, né? Que o paciente tem uma terapêutica só e aquilo serve para todo mundo. Quanto mais você estuda e mais você individualiza o paciente, mais percebe ele como ser único e que precisa de abordagens diferentes para cada um, mais a gente precisa de recurso e terapêutica, né? O floral, eu como acupunturista poderia resolver os problemas dos meus pacientes com acupuntura, mas a acupuntura não serve para todos. Em alguns casos, o floral é ideal, é perfeito. Em outros casos, tem outras terapêuticas. Então, a gente passou a semana toda conversando justamente sobre isso. E quanto mais a gente percebe, 60 sistemas de floral só aqui no Brasil, e aí fora os que a gente ainda não usa, que estão, né, em outros países, é bastante recurso terapêutico. É bastante. Doutora, na sua prática, você vê o floral funcionar? Né? Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir. Com certeza, é verdade. Olha só, primeiramente o floral é um grande complemento. Respondendo a pergunta aqui da Perla, Rio Grande do Sul, se não me engano, eu acho que é o sistema Polinise, tá? Eu não trabalho com ele. E o Cromoflorais, para você que me perguntou qual o sistema que tem no Rio Grande do Sul. Mas é fácil você achar no Google, tá? Existem muitos sistemas aí. Bom, como que agem os florais, não é verdade? Então a gente tem que sair um pouco do corpo físico só. A gente tem que ir para o corpo intracelular ou até mesmo intraatômico, dentro do átomo. Então, nós somos seres que nós somos compostos por matéria. Matéria tangível, palpável, visível e matéria invisível, intangível, que são os corpos sutis, que é mais do que meridianos de energia de acupuntura. Não é, doutora Regiane? Estão nossos corpos etéricos, que são corpos vibracionais acima do nosso corpo físico. Chakras, que a medicina Ayurveda fala muito sobre chakras. A mesma forma, não está no nosso corpo físico. Aponta o chakra, você localiza, mas é no corpo energético que está. Ele não está ali escrito, olha, esse daqui é meu chakra coronário, tá? Esse aqui é o frontal. Não, você sabe a região. Portanto, o que? Existem corpos vibracionais, inclusive nossos corpos mentais, que são os pensamentos, e o corpo emocional, que é a emoção, ok? Tudo isso é registrado no corpo físico aonde? No nosso sistema límbico. No nosso sistema límbico, ele tem um registro de tudo aquilo que você vivenciou desde a barriguinha da sua mãe até hoje, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu posso dar um floral para o sistema límbico? Até o sistema quântico existe um floral para modulação. Só que vamos pensar num sentimento, culpa. E essa culpa me traz uma emoção de tristeza.
Eu sinto culpa, eu tenho uma culpa não resolvida, e eu sinto tristeza. Onde está a culpa no meu corpo físico? Eu não consigo localizar. Onde está a tristeza? O que acontece? Essas vibrações de culpa e tristeza, elas geram uma frequência, uma energia, que essa energia, ela vai ser o quê? Ser captada no sistema límbico, e muitas vezes a pessoa sente o que é culpa, mas eles não conseguem codificar o que é isso. Claro que aí vai uma boa anamnese de um terapeuta, né? Um psicólogo, tentar entender de onde que vem isso, fazer aquele processo de digging, escavamento das crenças, a raiz da situação. Só que o que tem a ver os átomos com isso? Que eu comecei a falar de átomo. Simplesmente a vibração interfere na nossa matéria, no ser material que é o nosso corpo físico, certo? E essa interferência, ela vai mudar o quê? Nossa conjuntura atômica. Todos nós aprendemos, quem fez colegial ou quem faz hoje o ensino médio, né? Eu sou da época do colegial, tem gente aí que é da época do científico, hoje é ensino médio. A gente aprende em física e na química que a menor porção da matéria é o átomo. A gente aprendia isso. Hoje existe o mundo subatômico, por favor, não é? Quarks, prótons, leptons, bóson de Higgs, que é a corda de Deus. Nós falamos sobre isso já, que é o universo subatômico, que aí entra a física quântica. Nossos pensamentos e emoções que estão nos nossos corpos sutis remodelam estruturas eletrônicas. O que significa? Eles moldam a frequência, a vibração do nosso átomo que compõe o nosso corpo físico. Ou seja, floral funciona? Se eu estou falando que ele vai remodelar a estrutura atômica e nós somos seres constituídos por átomos, claro que funciona. Isso a física quântica explica muito bem, que é o mundo subatômico, além daquele átomo que a gente estudou, todos nós estudamos aí no antigo colegial, certo? Então, cada frequência existe porque o universo deu para aquela planta, ok? Então, por exemplo, frequência da vergonha. O Mimulus vai atingir uma frequência lá entre 33 e 40 Hz, que é uma emoção que o indivíduo está com vergonha, ela tem. Então, se eu tomo uma frequência que vai amplificar, me tirar desse estado de vergonha, eu melhoro, eu tenho a cura disso. E, consequentemente, eu não tenho uma descarga adrenal, eu não aumento meu cortisol, por medo, por reclusão, por estresse, entendeu? Vai ajudar no seu corpo físico. Então, a vibração, a frequência que diz a fabricação de hormônio, quando que você vai produzir hormônio? Gente, o que é mais do que o ciclo feminino de 28 dias? Quem que molda o ciclo feminino de 28 dias? Que energia que molda? Vamos entrar agora num outro lado para explicar isso. A frequência da Lua. A Lua rege maré, rege o ciclo feminino, né? Rege a probabilidade da mulher ter o parto. Não é verdade? Mudança de lua, opa, a mulher que está gestante já pode ter o parto. Ou seja, a frequência, olha só, de um astro sobre a Terra. Como então uma planta que tem uma frequência genuína vindo também do cosmos, que o universo fez, a força maior, Deus, Jeová, Maomé, não importa a crença que você tenha, fez, entregou aquela frequência da natureza, não vai mudar nossa constituição atômica, não vai regular nossos neurotransmissores, hormônios, etc. É isso. É só isso. Só isso. Esse universo maravilhoso do floral, assim, todo mundo pode usar floral. Tem alguém que não possa usar, que tenha contraindicação, e já engatando isso, quem pode prescrever floral? Todo terapeuta pode prescrever floral, toda farmácia pode prescrever floral. Quem pode prescrever os florais de forma adequada, né, para cada paciente, e se serve para todo mundo, né? Eu acho que esse é um bom ponto, porque um universo tão bonito, assim, tão completo, floral, como que isso vem para a nossa prática? E se é para todo mundo, e se todo mundo pode prescrever? Como é que a doutora discorre sobre isso para a gente? Perfeito. Olha só, florais, primeiramente, servem para todos nós. Todo ser vivo, tá? Seja o ser humano, o animalzinho de estimação, a ave, por exemplo, uma planta, que nem eu dei fórmula de vibração de minerais e vibração de hormônio do crescimento.
Tem florais, olha isso, gente, que instigante, preste atenção. Tem florais que têm vibrações até de hormônio. Você faz um blend floral que você consegue atingir o ponto vibracional de um hormônio. Existe. O Somatus é um floral quântico, do sistema quântico. Ele tem vibração de hormônio do crescimento. Então, aquela planta que está lá, murchinha, caída, sabe? Você coloca lá uma vibração de hormônio do crescimento, água, até mesmo um adubo que ela já estava e não estava respondendo, você consegue melhorar. É só citando um exemplo. Então, qualquer ser vivo pode estar utilizando o floral de qualquer sistema. Agora, claro, tem que verificar não é o floral em si, a composição, que é o veículo. Porque assim, tudo tem um prazo de validade. Então, o floral tem que ter um prazo de validade, né? Da prateleira. E esse prazo de validade, ele varia aí, vamos lá, dependendo do grau etanólico, que é o nosso conservante, de 1 mês até 2 anos. Tem algumas matrizes e até mesmo estoques que duram mais de 10 anos. Por quê? Porque ele contém o etanol, que nem eu acabei de falar, como um agente conservador. Então, ele vai conservar, certo? Então, se for uma gestante, uma pessoa que sofre questões de alcoolismo, crianças, é interessante mandar manipular, certo? Ou para alguns sistemas que ensinam a próprio prescritor, o próprio terapeuta a fazer na sua casa, fazer sem etanol, sem o álcool, certo? Aí tem outros veículos, como o vinagre de maçã, que não é tão apetitoso, né? Óbvio. Mas tem a glicerina vegetal, como um plano que a gente incorpora as essências florais que não tem álcool. Então, é só essa dica que eu dou. Mas o floral em si, a vibração das plantas em si, são para todos os seres vivos. Perfeito, perfeito. Outra pergunta, né? Aliás, respondendo a outra pergunta, que é a resposta agora. Serve para qualquer tipo de pessoa. Aliás, qualquer tipo de pessoa pode ser terapeuta floral, não é isso? Pode prescrever? Qualquer um de nós. Floral é venda livre. O que eu indico as pessoas fazerem curso. Inclusive, eu estou na lida dentro do método saúde integral. Se eu puder falar um pouquinho disso, Rê. Estou na lida dentro do método saúde integral, onde daqui a 1 mês eu vou lançar meu curso online. Porque eu estava no Brasil inteiro, bacana. Brasil inteiro dando os cursos, dando cursos disso. Aí eu falei, por que eu não organizo e não crio um projeto para atender o maior número de pessoas possíveis, né? Com tutorial depois ao vivo, as próprias aulas gravadas. Então, já estou fomentando esse curso online porque eu já tenho 20 anos de experiência nisso daí. Exato. Legal. Onde nós vamos ver a base. Então, para você que quer fazer formação, dá para se inscrever no curso online de formação, com certificado e tudo, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Entrando nisso, que isso é interessante também. Bacana, Juliana, eu faço o seu curso ou qualquer outro curso de final de semana. Tem muitos lugares, escolas, instituições que dão cursos de florais, de diversos sistemas. E aí, como que eu faço? Eu posso já sair prescrevendo no dia seguinte? Vamos falar assim, em termos de conceito e aprendizagem, você pode, porque o curso tem que dar uma formação, um baseamento para você. Agora, em termos de legalização, seria interessante você se filiar a um sindicato de terapeutas holísticos. O Ministério do Trabalho reconhece a terapia holística, o qual se inclui florais, reconhece isso como uma profissão, com KNAI próprio, código próprio, onde existem muitos sindicatos, até indico aqui no Paraná o Sintalpar, mas procure o sindicato do seu estado, eles vão te dar uma carteirinha com o número de registro, onde você pode fazer prescrição, colocar a plaquinha lá do seu consultório e ficar tranquila em relação à legislação, ok? Isso é muito importante para você poder expor, né, o seu trabalho ao maior número de pessoas. E pessoal, nós precisamos cada vez mais de pessoas como você, que está aqui agora nos vendo, querendo se autoajudar e por que não ajudar o próximo, ampliar sua profissão ou obter nova profissão. Esse é o objetivo, né, Rê? Essa integração é maravilhosa. Ótimo. Eu acho que é muito importante dentro da questão do floral, para você poder prescrever. Eu trabalho muito com o Ba e com os quânticos, e eu falo que é como se você fosse fazer uma fórmula mágica, né? Porque você tem que saber, dentro do que você está lendo o paciente, como combinar aquelas frequências, né? Como selecionar os melhores florais para aquele momento. Porque todos são maravilhosos e tem, né, N
possibilidades terapêuticas, mas você precisa ter uma base, um entendimento, um conhecimento bem completo da técnica para ela ser efetiva. Senão, assim como a acupuntura, a homeopatia, muitas técnicas naturais caíram em descrédito em alguns momentos, que o pessoal fala, isso não funciona. Mas não funciona porque você está... De que jeito está sendo feito isso que não funciona, né? Quem fez era habilitado, tinha o pleno conhecimento. Então, às vezes a gente escuta que a acupuntura não funciona, eu não acredito. O floral não funcionou para mim, eu preciso de remédio de verdade, porque floral para mim é que nem água. Então, a gente escuta das pessoas às vezes isso e, na verdade, talvez tenha sido apenas uma falta de correto, né, prescrição, correta forma de atuação. Então, posologia também, tudo isso. Exato. Não, é muito interessante isso. O veneno, né, e o remédio, né? É a dose. Né? Então, a dose é fundamental. Exato. Respondendo a pergunta aqui da Alice, antes de comentar até sobre isso, Rê, tem alguns conselhos de classe, Alice, como o Conselho Federal de Odontologia, o de farmácia, o de enfermagem e também de fisioterapia, que hoje permitem que os profissionais tenham legitimidade de estar prescrevendo florais. Então, essa questão de se filiar ao sindicato, boa, Alice, de você ter me lembrado isso, é para aqueles profissionais que não têm conselho de classe definido sobre essa pauta e necessita ter um apoio legal. Aí sim você associa. Mas os conselhos de classe que têm permissão, não é necessário associar, óbvio. Maravilha, exato. Agora, em relação ao respaldo científico dos florais, até mesmo homeopatia, e homeopatia não é a mesma coisa que florais, é até legal, gente, vocês entrando depois no @doutora Juliana Ribeiro, que é o meu Insta, lá tem um e-book para baixar de aromaterapia, tá? Que vocês vão na minha página. E eu vou colocar agora, essa semana, um e-book sobre diferenças e florais entre homeopatia e o próprio floral. Por quê? Porque tem muito profissional e também muitos pacientes nossos que não sabem. Eles acham que gota é gota, é tudo a mesma coisa. Floral é diferente de homeopatia e não é assim. Então, eu resolvi fazer uma compilação de um artigo que eu publiquei no Congresso de Saúde Quântica em 2016, em e-book, para estar dando gratuitamente para vocês, gerando aí informação, conhecimento, certo? Agora, o que acontece? Para você verificar a veracidade, por exemplo, de um floral, primeiramente é o seguinte, com que frequência que você quer mexer no paciente? Você não vai memorizar números em hertz, porque frequência é medido em hertz. Não é isso, não é isso. Mas você vai tratar o que desse paciente? Medo. Ele tem medo do quê? Eu tenho medo da morte, ainda mais essa hora da pandemia. Por que você tem medo de morrer? Eu tenho um apego. Então você tem que tratar o apego, não é o medo. Vamos tratar o apego? Claro que todos nós temos medo da morte, óbvio, mas eu tô falando daquele medo descontrolado, aquele medo que causa pânico, aquele medo que a pessoa adoece. Isso que eu tô falando, porque isso é essencial as pessoas terem medo. Até o medo é importante que nós tenhamos para nossa autossobrevivência, né? É o juízo necessário. É do juízo que tem a ver com medo. Mas aquela situação que eu tô falando, desequilíbrio. Qualquer situação de desequilíbrio, você tem o quê? O bom terapeuta, por isso que é importante a habilitação, um curso, tem que saber primeiro fazer uma correta anamnese. Até foi tema da minha live no YouTube sobre isso. Como atender e fazer uma anamnese. Exato. E por quê? Porque você tem que fazer uma correta anamnese para ver qual é a causa raiz da situação desse paciente. Depois, verificar dentro dessa anamnese quais essências florais disponíveis que você pode estar tratando esse paciente. Aí o resultado é tiro. Tipo, pá, certeiro. Não tem como errar. Então não adianta só você ler livretos ou você ver aquilo que foi bom para sua amiga. Talvez para você pode ser bom, até porque não vai ter efeito colateral, tá? Florais não tem efeito colateral. Só que para ela resolveu super bem, caiu como uma luva. Para você nem tanto. Porque a raiz da sua situação... Você tem medo, ela tem medo. Só que o seu é medo de morte, o dela é medo de altura. Então já muda. Isso acontece muito. Isso foi ótimo pra mim, toma também. Não, pra mim não foi, né? Exato, então é sinal que não funciona. Não funciona. Mas é porque foi errado. Porque foi errado. Porque não foi individualizado, né?
Com relação à pergunta do CFO, lá só colocando para os dentistas especificamente, a gente tem já a aprovação das PICs, das práticas complementares integrativas, que elas já têm uma série, tem acho que umas 20 a 25, eu não sei o certo, que elas já são aprovadas para serem executadas no SUS, e elas são regulamentadas para o profissional desde que ele tenha tido, ele não precisa ter uma habilitação específica naquilo, mas a gente, com uma formação, com o estudo, qualquer dentista pode estar usando, né, essas práticas complementares, as PICs, chamadas PICs, né? A acupuntura, acho que foi 2015, ela passou de uma prática complementar para uma especialidade dentro da odontologia, então ela já fica a título de especialização. Mas a terapia floral, ela é um recurso terapêutico que o dentista pode utilizar, lógico, com embasamento, mas ele pode utilizar muito facilmente, assim, no dia a dia. E para a gente que está ali já prescrevendo para o dentista é um pouco mais fácil até, porque a gente já está prescrevendo terapêuticas para os pacientes o tempo todo, né, doutora? Agora vamos entrar um pouquinho no como que isso ajuda, né, o dentista. Então, a gente sempre está prescrevendo analgésico, anti-inflamatório, antibiótico para diversas situações de consultório, de extrações, de tratamentos que são necessários desse tipo de terapêutica. Em muitos momentos eu consigo substituir algumas dessas medicações pela terapia floral. E existe hoje uma demanda, e a gente atrai por vibração, de pacientes que buscam uma terapêutica mais natural. Eu tenho um paciente que solicita que eu não dê um remédio ou um anti-inflamatório, alguma coisa, se ele tem outra opção. Então é bom a gente ter esses recursos. A gente é necessário quando é necessário, mas em alguns momentos, né, a gente pode fazer uso dessa ferramenta. Então, doutora, a primeira coisa que a gente pensa em dentista, medo, ansiedade, né? Floral serve só para isso? A doutora já deu umas pinceladinhas aí que vai bem além disso. Como que o dentista pode estar usando a terapêutica floral na prática do dia a dia? Conta pra gente o que nós temos, que mundo se abre para o dentista ao ouvir essas indicações. Ótima pergunta. É o seguinte, como o floral é muito amplo, eu já falei para vocês que eles vão agir a respeito do aspecto emocional desse paciente, o medo de sentar na cadeira, por exemplo, o medo de ir ao dentista, ele já vai agir nesse foco, como também para parte do corpo físico. Vamos pensar uma coisa, aquele paciente tem uma desmineralização óssea, isso está acarretando para o dente, ok? Então, o que acontece? Você pode trabalhar com alguma frequência que vai passar uma informação para o seu corpo, que ele vai falar, opa, isso é frequência de dente? Será que a hidroxiapatita, que compõe o dente, é a mesma frequência de um fêmur? Será? Aí você vai ver que não. Não é. Certo? Osso é osso. Exato. Uma constituição frequencial de um dente, eu não estou nem falando se é incisivo, se é canino, se é molar, tá? Estou falando dente em geral. Ok? Ele tem uma constituição própria. Certo? Sendo que um osso, vamos pegar um fêmur, uma tíbia, tem outra constituição própria. Então, existem frequências específicas que dá para estar trabalhando. Uma desmineralização, por exemplo. Exato. Ou um processo inflamatório de gengiva, tá? Uma periodontite, por exemplo. Agora, é claro, não vai ter floral que é um antibiótico. Não é isso. Contanto que por isso que é importante práticas integrativas complementares. A gente não esquecer da palavra complemento. Então, assim, nós temos que ter isso, nós temos que ter muita consciência até com o paciente, e isso eu falo na farmácia, eu falo assim, olha, isso daqui você vai para o dentista, isso daqui eu resolvo. Aliás, eu prescrevo, os profissionais que eu mais prescrevo na farmácia é dentista, nutricionista e médico. É difícil um paciente que eu não pego e falo, quanto tempo você não foi para o dentista? Ah, faz 1 ano, mas eu tenho dor, não tenho nenhum tipo assim de intercorrência que eu precisa ir. Eu falo, mas sabe que você tem um foco dentário, que essa bactéria que tá aí, ó, pode ir até pro seu coração, vai te dar uma endocardite. E isso daí vai atrapalhar, inclusive, o seu intestino, o seu cérebro. Você vai produzir menos neurotransmissores.
Então, assim, o foco dentário hoje é muito importante. Então, o que eu faço? Aquilo que está ao meu alcance eu trato com os florais, dentro do consultório farmacêutico. Aquilo que não está ao meu alcance eu mando para o profissional habilitado. Eu falo, vá no dentista fazer uma revisão. Uma simples limpeza não é simples assim. Você está diminuindo a carga microbiota patógena dentro da sua boca, pelo amor de Deus. Exato. Isso está melhorando sua qualidade de vida. Então, quer dizer, não adianta tratar com florais top esse paciente se você, como prescritor, não passar para esse paciente uma visão integral do corpo dele. Dos corpos, melhor dizendo, porque o pensamento é um corpo vibracional. Né? As toxinas emocionais, ele vai lá na sua cadeira e fala a todo momento, meu medo passou, mas eu acho que essa restauração não vai ficar boa do mesmo jeito. Pode ter certeza que a semana que vem ele está lá de novo para reconstituir, porque a mente dele está atraindo que você está fazendo um serviço de má qualidade. Então tem que mudar o spin, sabe? Eletrônico desse paciente. Muda o spin, a configuração de forma pensamento, o floral entra bem nisso. Então, você viu que você tem um exemplo muito vasto. Desde uma parte de você ajudar o corpo numa inflamação crônica, que existem florais que modulam citocinas inflamatórias, certo? Tipo um coroniflam, acoflam. Um floral que é vibração de peróxido de hidrogênio, vibração, que você pode usar depois no pós-cirúrgico Oxyflower. Eu escovo os dentes com Oxyflower. Então, eu coloco metade da minha escova, né, da cerda da escova, de creme dental de baixa abrasividade, sem flúor, e outra metade Oxyflower. Misturo lá o Oxyflower para manter um sorriso saudável. E a Rê, que é minha dentista, ela tem prova, né? E eu fiquei feliz que a auxiliar dela esses dias falou assim, olha que bom se todo paciente tivesse uma boquinha assim. É bom? Exato. Então, quer dizer, ó a vibração, a frequência ajudando, né? Então, nós não vamos omitir um anti-inflamatório, nós não vamos omitir um antibiótico para o cliente, isso seria imprudente. Mas você vai complementar com o floral para mudar a forma, pensamento desse paciente e também mudar o que é a informação para o corpo físico dele reagir melhor a uma cirurgia. Que o corpo físico dele sofreu um trauma. A cirurgia é trauma. É uma ferramenta Exato. a mais que a gente tem como dentista ou outros profissionais da saúde, ele está incluindo a terapia floral para melhorar esse processo de reparo do paciente quando precisa, até dentro da ozonioterapia, a doutora Magda chegou aqui. Tem que melhorar a frequência, né? Bactericida. Nos momentos que o paciente precisa de antibiótico, ele precisa de antibiótico. O ozônio é uma terapia complementar. Então, sim, são ferramentas que vão acelerar o processo de reparo do paciente naquele momento do que ele precisa. E o profissional tem que estar preparado para saber combinar essas terapêuticas. Aí sim a gente tem um resultado fantástico, né? Como você falou da frequência do dente diferente da frequência do osso, né? E quando a gente faz cirurgias de implante, a gente precisa ter um reparo ósseo ou após uma extração. Eu sei que existem florais que têm a vibração, né, para ajudar na questão óssea em si, né? E você pode estar combinando numa periodontite, por exemplo, que você tem a perda óssea, né, junto com a alteração gengival, você pode estar somando florais, né, na parte quântica para isso também, né, doutora? Eu gosto bastante falando nisso, né? Até eu citei o Oxyflower para a questão mesmo de regeneração. E a questão de remodulação, tá? Do quadro ósseo. Vamos pensar que você fez um implante, então o organismo do paciente, eles têm que estar ressoando com aquele implante. Para ele entender que aquele implante vai fazer parte do corpo dele. Como se ele dissesse boas-vindas para aquilo. Certo? Então, o que você pode estar usando? Uma frequência que vai passar uma informação para esse organismo entender isso. Eu gosto muito do Petrosus, certo? O Petrosus é a frequência de tecido ósseo, de matriz óssea. E você combina o Petrosus com a frequência de dente, que é o Dentalis. Petrosus e Dentalis, que é frequência de dente. Porque o que acontece? Eu tenho matriz óssea, só que eu tenho que reorganizar essa matriz. Opa, o organismo entendeu, isso é um dente. Isso não é um fêmur, isso é um dente. Então você reorganiza os cristais, você reorganiza os osteoclastos.
Então você vai organizar os osteócitos, vai organizar toda a matriz, entendeu? Então esses dois florais, o dentários e o petrosos, é excepcional. Inclusive, quem quiser depois pode mandar um direct com e-mail, até ou para a doutora Regiane ou para mim, que eu tenho estudos científicos de produtos vibracionais que ajudaram neste processo de reconstituição. Ótimo. Foi Isso é muito interessante. Aí você vai falar assim, mas como assim? O implante de reconstituição óssea não tem muito a ver. Claro que tem a ver, porque você fez um trauma, tá? Você imagina, Sim. implantou, você tem que encorpar aquele material e fazer com que toda ali a mandíbula, ele incorpore aquele material e reconheça aquele material sendo ressonante a ele. Osteointegração, né? Que é o nome desse processo da formação óssea ao redor do implante para que ele se osteointegre, né? Então, e faça parte dele. Um processo de formação óssea ali, de incorporação mesmo desse elemento. Uma coisa que eu gosto também, vibração de colágeno. Vocês sabiam que osso, ele é composto por 80% de colágeno. O quê? Sim. Colágeno. Depois tem que ter uma forma ponderal, que tudo isso existe vibracionalmente. O paciente pode estar tomando lá o colágeno da vida dele, só que muitas vezes ele não está absorvendo esse colágeno. Pessoal, absorção é diferente de ingesta. O paciente pode fazer ingestão e não está absorvendo, porque o intestino está inflamado, ou seja, em processo de desbiose, ele não tem proteína plasmática suficiente para estar incorporando, tá? Enzimas digestivas estão em déficit. Então, nós temos que dar informação para o corpo. A partir do momento que houve a ingesta de um colágeno, ele conseguir definir como que ele vai fazer a quebra dessa proteína para transformar em peptídeo e ter uma facilidade de absorção e ir para o tecido que tem que ir para formar. Então, por exemplo, voltando aqui, osso 80% de colágeno, e depois nós precisamos de uma forma ponderal de cálcio, magnésio e manganês. 2 para 1 para 10. Então, tem uma forma ponderal, certo? Então, não adianta o paciente só tomar cálcio, 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 e cadê o magnésio? E cadê o zinco, que vai ajudar, não especificamente no osso, mas o zinco, ele ajuda em todos os turnovers celulares, do regeneração celular, que não tem. Aí a vitamina K, a vitamina D são os coadjuvantes, mas a constituição óssea é cálcio, magnésio, manganês e proteína, que é o colágeno. Então isso tem que ficar importante. Sobre isso na segunda-feira com a doutora Marlene, como médica, ela citou essas mesmas, a gente falou sobre suplementação, sobre desnutrição celular, sobre os minerais, as vitaminas essenciais. A gente voltou a falar sobre isso com a doutora Lorena, nutricionista, falando dos alimentos que continham esses mesmos elementos essenciais para que o corpo tenha esse processo de reparo, né? E a gente volta a falar aqui. Então, isso é uma coisa que o dentista tem que considerar, né? Fazer uma extração dentária num paciente compensado com aquela montoeira de medicação que ele toma, que ele está apto e perfeito, que está saudável, só que vem com montes de queixas, né? Contando tudo que ele... Mas está tomando remédio, está fazendo tratamento, está tudo certinho. Você faz uma extração nesse paciente, prescreve um analgésico, antibiótico, anti-inflamatório. Não vai ficar bom, né? O colágeno que você falou, se o paciente tiver uma deficiência de colágeno, dentistas, é aquela sutura que abre. A gente faz a cirurgia, faz aquela sutura. Não cicatriza, perfeita, não, forma tecido de granulação. É complicado. Isso. Rompe-se, né, as fibras justamente porque o colágeno é importante numa das fases de cicatrização, no fechamento dessa gengiva. E assim como os minerais, suplementos que você citou, todos, né, que fazem parte dessa orquestração, né, desse processo de cicatrização. Então, enquanto a gente não tiver isso como assim um fato importante se considerar, né, e além do paciente e usar os recursos que a gente tenha, é a alimentação, ou é a suplementação, ou é o floral que tem a frequência, né? O Potentizer, que eu gosto bastante, né, doutora? Sim, sim. Vários recursos que a gente pode estar usando para inserir esses elementos, né, no tratamento do paciente, aí a gente vai começar a ter resultados melhores, né?
senão você não vai entender o que aconteceu diferente daquele, do outro, se você fez tudo igual, do jeito certo, e ainda assim não deu certo, ou deu, mas sofreu um pouquinho mais para cicatrizar, levou mais tempo para tirar aquela sutura, ou reinflamou, né? O que aconteceu, né, doutora? Não, é verdade. A situação mais interessante é o seguinte, né? Que você pode estar falando, o tema hoje é florais. O que tem a ver cálcio, magnésio e colágeno com florais? Tem tudo a ver, porque cada profissional veio aqui e trouxe o aspecto dele de conhecimento, de expertise para passar para você. De melhor qualidade de vida dentro da odontologia. Perfeito. E o que tem a ver com florais com isso? Olha só, não adianta só você se alimentar bem, que nem a doutora Lorene falou, suplementar de farmácia ou industrializado todos esses minerais e até o próprio colágeno, se você não sinalizar. O floral sinaliza. Ele é o sinalizador. Entendeu? Não adianta você contratar 20 garçons, gente, para uma festa, se você não sinalizar e falar, garçom, você é da bebida, você é do whisky, e o outro é do salgado, e o outro é da reposição do buffet, os 20 garçons vão ficar lá se batendo. Não vão saber qual é a função dele. Eu vou pro buffet, eu vou pra bebida, eu vou ficar na recepção, eu vou fazer a limpeza, eu vou ficar só dentro da cozinha, o que eu faço? Então não adianta então você dar armamento de ponta, que são esses minerais, proteínas, nutrientes, tá? Nutrientes para o seu corpo, se você não sinalizá-los. Ou seja, o floral, ele tem a ver com o quê? Vibrações específicas que ressoam com o colágeno, e você vai tomar essa vibração específica através do floral que ressoa com colágeno. Aí você lá comeu o colágeno, tá? Pode ser suplementado ou pode ser no alimento. E você já tem a sinalização. Opa, esse colágeno tem que ir aqui para o meu tecido, tem que ir para o meu osso e fazer todo o que tem que fazer, certo? É muito interessante. Tem que ir para minha unha, tem que ir para o meu cabelo, onde que tem que ir? Ele vai sinalizar. Opa, eu ingeri cálcio, estou tomando lá um produto famoso aí industrializado, né? Um tal, começa o OD da vida, que eu não vou falar nome, produto industrializado. Ótimo, você vai calcificar até sua artéria, mas não vai calcificar seu osso. Porque você tem que sinalizar. Vai para o lugar errado, vai se depositar em articulação, vai ser, né? Você vai calcificar até a horta, mas não calcifica seu osso. Aí é complicado, pessoal, tem que sinalizar esse cálcio. Então, nessa hora, você vai tomar um oligoelemento, que ele vai conter a vibração do cálcio, uma ínfima quantidade de cálcio, que não vai depender dele para dosagem diária. Mas vamos pensar na vibração. Vibração é frequência, que é uma informação do cálcio, para falar, opa, veja onde o seu organismo precisa. O nosso corpo é muito sábio, nós temos receptores para praticamente tudo. A gente só não tem receptor para vitamina oleosa, mas todo mineral tem receptor. Então esses receptores têm que ser limpos, xenobióticos, ou seja, aquilo que nós colocamos de substâncias químicas no nosso corpo, eles desativam o receptor ou eles acupam receptores, que são os disruptores endócrinos. Certo? Tem deficiências múltiplas. Aí você tem o cálcio circulante, o receptor não está reconhecendo aquele cálcio, muitas vezes. Nessa hora, a frequência que é advinda das plantas, que imita a frequência do cálcio, vai ajudar. Deu para entender? O blend de plantas advinda da natureza, ela tem uma frequência que imita, que seja igual ao cálcio. O corpo toma essa frequência e ele vai entender, opa, isso é sinal de cálcio. Aonde que eu tenho que ir? Os receptores das células estão todos assim, felizes. Vem pra mim que eu tô facinho, querendo já que o cálcio entre para fazer a ação que tem que fazer. Olha que lindo. Então, isso é importante, certo? É a combinação de uma boa alimentação, de uma suplementação adequada se a alimentação não está tão ok assim, se a gente não consegue ter um valor diário necessário para ingesta, e também sinalizar, que aí entra o floral frequencial. Sinaliza. A gente tem frequência em praticamente tudo. Quando o paciente vai fazer um procedimento e o dentista quer preparar ele para esse procedimento, o ideal é que ele comece a fazer uso desses florais frequenciais, né, para estar preparando essa estrutura óssea, né, esse processo cicatricial. Quanto tempo antes do procedimento ele precisa estar fazendo uso desses florais e quais seriam os florais que você indicaria, né, para um pré-cirúrgico? Vamos falar um pré-cirúrgico, que seria a situação mais grosseira, né, que a gente tem, mais traumatizante que a gente tem para o paciente, né?
E fazendo um parênteses aqui para aquele pré-operatório imediato do Rescue, que é uma bênção, né? Então, pedi para a doutora falar, depois eu comento a minha experiência com ele aqui. Joia, joia. Não, tem uma experiência minha com a resina que eu vou comentar e você comenta a sua, porque são experiências demais, né? Então vamos pensar no pré-cirúrgico, tá? Numa extração que seja. Vamos pensar assim, algo bem simples e corriqueiro na vida do cirurgião dentista. O que é interessante? Eu não vou tratar ainda a parte emocional, estou falando aqui de frequenciais para a parte do corpo físico. Exato. O paciente sofreu um trauma. O paciente sofreu um trauma não só psicológico, mas o corpo físico. Teve uma injúria, teve um trauma ali. Certo? Então, esse trauma você pode usar florais do sistema BA, tipo Star of Berlin, um Rescue, pode usar um Traumatox do sistema quântico, que vai direto para qualquer tipo de trauma no corpo físico. Uma semana antes seria o ideal. Quanto tempo antes, foi sua pergunta? Uma semana antes. Bom, temos que controlar a questão pró e anti-inflamatório, não é? Porque nós temos lá citocinas que estão toda hora nos autodestruindo, nos oxidando, nos degenerando, mas temos que ampliar o processo de saúde imunológica para esse paciente, porque a imunidade tem que estar a 1000. E até mesmo as questões anti-inflamatórias. Você vai dar um próprio anti-inflamatório que vai sinalizar o corpo responder bem de acordo. Mas existem florais anti-inflamatórios? Eu indico para o processo o Acuflan. O Acuflan para processos agudos, o nome já diz, Acuflan. Para processos agudos, excepcional. Como que o paciente toma? É difícil falar numa live uma dosagem específica, porque é tudo muito personalizado. Mas eu vou falar um geralzão, tipo receita de bolo, tá? Por exemplo, para situações traumáticas, como o Traumatox que eu falei, que é um floral do sistema quântico, pode ser 10 gotas, 3 vezes ao dia, sublingual, certo? Uma semana antes. Diana, o trauma é hoje, eu estou atendendo uma emergência, tem que ser agora. Desculpa, o paciente está na minha cadeira agora. Não teve uma semana antes, ele veio para uma emergência. O que você faz? Começa é bom que você tenha pelo menos um rescue aí no seu consultório, que nem fez a doutora Regiane, porque aí você faz o quê? Coloque o rescue para esse paciente tomar uma aguinha, ou borrifa rescue no ambiente, que dá para manipular rescue para o ambiente. Dá para você colocar rescue, gente, até depois do pós-cirúrgico, depois que fez a extração, ele estanca o sangue, ele é hemostático. Olha que interessante. E a concentração etanólica dele é forte, só que o paciente está anestesiado, ele nem vai sentir dor nessa hora, tá? E o bom é que é tão forte a concentração etanólica que não vai ter micro-organismo ali, porque o rescue não é estéreo. Só que a concentração etanólica dele é muito forte, então ele acaba não tendo micro-organismo no próprio frasquinho, certo? Então, são várias opções. Depois fala para esse paciente massagear com oxigênio ativo para ativar o processo de regeneração de tecido. Nessa hora, pode dar um ligano, que é a vibração de colágeno. Dá para indicar o Oxyflower, até em gel mesmo para aplicar na gengiva, com as mãos limpas, óbvio. Ok? Então, tudo isso é muito importante. Escovar os dentes com Oxyflower também. Uma escovação diária que contenha o Oxyflower já é o suficiente. Não precisa ser todas as escovações diárias com Oxyflower. Então, são medidas paliativas aí de geral, de grosso modo, minha querida, que eu falei. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente está conversando aqui com vários colegas nos assistindo, com várias abordagens terapêuticas, a gente não sabe o que isso já está integrado na vida de cada um. Então, assim, a ideia é conversar e explicar, e passar, né, que existem essas possibilidades. Vai ter colega aqui que já usa floral, né, e a gente vai estar falando bastante, mas tem gente que é novidade. Então, a gente, só para dar a ideia dessa semana é conversar sobre as possibilidades terapêuticas que existem, né, com os nossos colegas, né, que às vezes a gente não aproveita a experiência do colega, que não pode estar nos ajudando, né, a gente tem uma ferramenta a mais. Com relação ao Rescue, eu estive na Alemanha 2 vezes já fazendo os meus estudos com o Dr. Johann Lechner, que é uma referência dentro da odontologia biológica, do tratamento cirúrgico dos campos de interferência, que a gente vai estar falando amanhã no meu webinário sobre o microsistema de acupuntura bucal, que, como a doutora disse, não tem literatura no Brasil. Eu fui para fora buscar isso. Parabéns. Seus passos, né, que orgulho!
Que orgulho. Quem foi que fez isso? Eu fui lá buscar a Que orgulho. literatura, o livro, trazer isso, porque eu acho que a gente tem que ser muito consciente. Quando a gente fala que a gente é holística, antes de ser holística, nós somos extremamente céticas. Né? Eu acho que a doutora também é assim. Tem que ter a comprovação, tem que saber que aquilo funciona, tem que testar, aquilo tem que estar muito certo, assim. Isso que a gente está falando aqui são literaturas que a gente estudou, são técnicas que a gente aprofundou, que testou, que viu, não é uma coisa empírica, né, doutora? É extremamente comprovado. Não, e eu tenho muitos estudos, viu? Tem muitos estudos sobre testes florais frequenciais e sobre também outros florais. Quem quiser, mande direct para Rê ou para mim. Exato, que eu mando para vocês. A pessoa não acha aquele estudo, né? E lá na Alemanha o doutor usava como pré-cirúrgico na rotina ali de dar o rescue, aquele rescue concentrado, umas gotas para o paciente na cadeira, igual eu usava aqui pela recomendação da doutora Juliana, e eu sou uma dentista que usava diazepam 5mg e já cheguei a usar dormonide também no pré-operatório dos meus pacientes para dar conforto para eles. Antes eu sou implantodontista, né? Eu já nem me apresentei hoje mais, mas eu sou implantodontista, acupunturista, então eu faço muitas cirurgias, faço cirurgia avançada. Eu sempre usei diazepam e dormonide, dependendo da situação. Sempre tive os dois no consultório. Hoje eu não tenho mais, eu só uso rescue. E o rescue funciona em, vou dizer, 99% dos meus pacientes. Eu já não... Chegou a estragar o último diazepam que eu tinha lá, passou a validade, eu joguei fora sem usar. Que maravilha, né? Eu fiquei ainda com ele por um tempo, junto, se eu tiver um paciente que precisa. Sim. Não. O rescue, ele resolveu para os meus pacientes, então às vezes o paciente chega ansioso, nervoso, na sala de espera mesmo, já tem um protocolo de já passar o rescue para o paciente lá. Quando ele entra, ele já está mais calmo. Em procedimentos comuns, às vezes não é só a cirurgia que o paciente fica nervoso, né, doutora? Às vezes para fazer uma restauração, para tomar uma anestesia, para fazer uma raspagem do dente sensível. Gente, olha, esse motorzinho tem que ser silencioso, por favor. Eu que sou paciente, eu sou farmacêutica, não sou dentista. E não tenho medo de dentista, até porque a doutora Rê é maravilhosa, mas esse motorzinho vai no cérebro da gente, por favor. Não, e eu vou até contar uma experiência também, né? Eu trabalhando muito, até no meu livro Detox Integrativo, que está em Portugal, vou lançar agora em agosto, Detox Integrativo. Eu coloquei foco dentário como um dos processos de limpeza. Sim, eu fiz um capítulo de foco dentário, que isso é super fundamental. Bom, e eu com meus amálgamas da vida, eu tinha que tirar esses amálgamas, porque eu gosto de sorrir. Como que eu sorri com aqueles amálgamas aparecendo? Coisa mais horrorosa. E depois, conhecendo a odontologia biológica, cibernética que fala, não é? A cibernética, ela trabalha do mapeamento. com as relações de posturologia, isso, mas a parte de da mapeamento odontologia biológica, que é o que trata... Tá acabando o nosso tempo. Ai, Jesus! Não, olha só, a questão do mapeamento, certo? Eu verifiquei que os meus amálgamas estavam fazendo ressonância invertida com meus pulmões. E realmente eu sinto muita falta de ar. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Só que não estava dando certo com nenhuma resina. Me dava alergia à resina, não conseguia ficar com a resina. O que eu fiz? Fiz um floral para neutralizar esse efeito vibracional da resina. A resina está em mim até hoje. Olha que maravilha! Intacta, sem ter problema nenhum. E tomei um floralzinho que não destruía a resina, não é o objetivo, mas ele neutralizava a ressonância da resina em mim. Ele neutralizava, como se desligasse a vibração da resina. Então foi ótimo. Ou seja, nós podemos usar frequência para muita coisa. Estamos esgotando o tempo, que pena. E a sua sensação com o pulmão, depois que você removeu os campos de interferência, você sentiu melhora? Melhora, verdade. Muita melhora. Muita melhora. Era uma coisa que eu tinha que muitas vezes usar bombinha todos os dias. E eu falava, gente, eu tô fazendo meditação, eu tô tomando floral, tô me controlando. Quando eu vi o mapa da boca, eu caí dura, de costa. Muito. Gente, vai acabar muito nosso tempo. Amanhã espero vocês aqui pra gente conversar sobre isso, sobre o microsistema de acupuntura bucal, e vocês vão entender o que é isso que a doutora está contando. Doutora, obrigada
obrigada pela conversa. Eu que ótima. agradeço. Gente, obrigada pela presença, por estar acompanhando o nosso trabalho. Maravilha. Que precisar, me sigam lá também, doutora Juliana Ribeiro. Entre no meu site, que vocês vão me conhecer melhor. Tem o e-book lá também para vocês. As ordens, e eu agradeço a parceria. Gratidão. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida que a gente não viu, porque vai passando aqui as mensagens. Ih, concluiu.